Esses dias eu fui visitar uma casa no interior do Rio Grande do Sul. Uma casa simples, da década de 50. A família me chamou porque precisava demolir a casa. Ela tá antiga, comprometida e já não consegue mais atender a estrutura que eles precisam hoje. Só que tinha uma coisa ali que me chamou muita atenção. Quando eu entrei com eles no quarto do casal, uma das pessoas acariciava os móveis antigos daquela época e só me disse assim: a maioria de nós fomos feitos nessa cama. E sabe, aquilo ficou na minha cabeça porque tecnicamente é uma casa simples, sem modernidade, sem luxo, sem design assinado, sem acabamento fino, mas ela tem algo que os espaços contemporâneos de hoje perderam: o pertencimento. Sabe quando as pessoas dizem que uma casa tem alma? Era exatamente isso. E isso me fez pensar muito sobre arquitetura, porque hoje existe uma busca constante sobre aqueles ambientes perfeitos, maravilhosos, impecáveis. Tudo muito limpo, tudo muito neutro, quase padronizado. Só que aí os espaços que às vezes parecem lindos, maravilhosos, eles não acolhem. O ambiente que a gente vive influencia diretamente no estresse, na atenção, na memória, na regulação emocional. Existe um conceito chamado de restauração atencional. Ele explica como os ambientes ajudam o cérebro a desacelerar e sair daquele estado constante de alerta. E normalmente esses ambientes têm algo em comum: textura, memória, identidade e estímulo sensorial. Aquela luz menos agressiva, objetos que têm história, materiais naturais, cheiros, sons, marcas humanas. Isso explica porque a gente sente tanto conforto no que a gente chama de casa de vó. Essa casa não foi construída para impressionar, mas ela foi construída para viver. E eu comecei a pensar isso, inclusive dentro da minha rotina. Sabe que voltando de lá, me deu vontade de voltar a fazer crochê. Uma coisa tão simples começa a trazer aquela sensação de volta, de calma, de tranquilidade, de presença. E claro, não é sobre o crochê em si, é sobre memória, repetição, toque. As atividades manuais têm exatamente esse efeito. Hoje já existem estudos relacionados a movimentos repetitivos e estímulos táteis que reduzem a ansiedade e os níveis de cortisol. Talvez seja por isso que muitas pessoas tenham voltado a trabalhar com hobbies manuais como a cerâmica, bordado, as plantas. No fundo, existe uma tentativa de se reconectar com algo que a nossa vida agitada, cheia de estímulos, gradativamente foi se apagando. E no fim, o que muita gente procura não é o luxo, é a reconexão. A casa não deveria ser só bonita, ela deveria contar quem mora ali. E esse é um dos maiores problemas dos ambientes de hoje. Eles são visualmente organizados, mas completamente vazios. E na minha conversa com aquela família, uma das coisas que eu falei foi que a gente tem que manter o senso de pertencimento daquele lugar. Porque não se trata simplesmente de uma construção, se trata de preservar a memória. A arquitetura do futuro talvez não esteja naquele excesso de tecnologia ou no minimalismo externo. Ela pode simplesmente estar em espaços que fazem as pessoas desacelerarem. Ambientes com menos excesso, mais presença, mais memória sensorial. Luz natural, texturas, cheiros, vegetação, aqueles materiais que envelhecem bem. Espaços projetados não apenas para serem vistos, mas para serem sentidos. Porque no futuro, talvez os ambientes não sejam aqueles mais sofisticados, tecnológicos, e sim aqueles que fazem alguém se sentir em casa.